Amém. Louvado seja o Senhor. Sempre que eu compartilho sobre a igreja, eu fico alegre, né? Também muito, por um lado, muito alegre, por outro lado, muito pesado, né? Porque alegre pelo fato de eu estar na igreja e pelo fato de eu ser a igreja, de ter a visão daquilo que o Senhor quer, não é? Por outro lado, pesado, porque quando você tem uma visão que te governa, nós precisamos, além de permanecer nessa visão, de fortalecer essa visão, nós precisamos fortalecer também aqueles que estão junto conosco. Por isso, que o Senhor nessa manhã possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso entendimento, né? Para aquilo que o Senhor quer refalar a nós. Ontem nós tivemos o encargo de passar para a igreja que a igreja é do Senhor. Em Mateus capítulo 16, o Senhor disse que, após Pedro fazer uma revelação de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo deu uma outra revelação para ele, dizendo que ele era um Pedro, uma pedra, e que ele edificaria essas pedras, esses Pedros, sobre a rocha que era ele mesmo. E ele disse que ele edificaria a igreja dele. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, que alegria, que segurança, que paz quando nós entendemos que a igreja é do Senhor. Quando ele fala a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, porque ele se posiciona como o Senhor, como dono, como proprietário dessa igreja. Aqui ele está falando da igreja universal, que são todos aqueles que receberam a vida de Deus. Eu compartilhei com os irmãos que a igreja, que é a eclesia, que ele tomou essa palavra emprestada, que era usada no grego para reunir uma assembleia para poder resolver algumas questões, ou pessoas que tinham o mesmo propósito. Ele tomou emprestado essa palavra eclesia, de uma assembleia de homens, para dizer, de uma assembleia que eu estou convocando, que eu estou gerando, de homens, de pessoas que tenham uma mesma vida, que tenha um trono e que tenha o mesmo propósito. Disso ele chamou essas pessoas, que ali ele estava profetizando que a igreja surgiria, quando ela surgiu em Atos, de que ele seria o proprietário dessa igreja, o dono, o possuidor legítimo dessas pessoas, dessa assembleia, daqueles chamados para fora do sistema religioso e para fora do mundo. E ele foi à cruz, fez todo o trabalho da redenção, purificou, resolveu o problema da humanidade com relação ao pecado, e todos aqueles que o receberam, todos aqueles que creram na sua obra, foram-lhe dados, como fala em João, o poder de serem feitos filhos de Deus. E os que são dessa eclesia, dessa igreja, são os filhos de Deus, os que eles receberam a natureza divina. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, criou o homem do barro, fez um boneco,
E a palavra de Deus diz que Deus soprou para dentro do homem um sopro de vida, e esse neshimá, que é esse sopro de vida, e o homem recebeu o Espírito, recebeu a vida. Ele recebeu um Espírito, e pelo Espírito ele deveria conter a Deus. Então, esse homem, ele tinha um Espírito dentro dele, era um corpo, ele passou a ser uma alma vivente, mas ele tinha um Espírito para poder receber a vida de Deus. O homem, então, irmãos, ele não foi... O corpo era do pó da terra, mas o seu Espírito era lá do alto, para receber aquilo que era divino. Mas a gente sabe que o homem caiu. Não somente ele frustrou o propósito de Deus, que era de subjugar a terra, de ter autoridade sobre todas as coisas, mas ele passou a ser escravo de Satanás, prisioneiro de Satanás e do pecado. Mas Deus tem um propósito, a Bíblia fala que Deus tem um propósito. Deus ama esse homem, Deus tem vasos aqui na terra, com espírito para poder serem enchidos por algo celestial. Para resolver esse pecado, irmãos. Daquele homem que desobedeceu e que caiu e que se tornou escravo, Deus veio à própria terra em forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo, resolveu o problema do pecado na cruz, ele morreu, e como diz aqui o hino, ele satisfez todas as exigências da justiça de Deus para levar o homem de volta a Deus. Quando o homem pecou lá em Gênesis, a sua alma foi corrompida, o seu espírito foi amortecido, ficou apenas o caco, apenas o vaso vazio. Mas quando Cristo veio, ele morreu, ressuscitou, ele abriu um novo e vivo caminho, que lá em Gênesis foi fechado, o caminho para a árvore da vida foi fechado. Mas Cristo, esse caminho foi fechado porque para ele não ter acesso à árvore da vida. Deus, amando o homem, teve que fazer esse processo de barrar o caminho da árvore da vida, porque o homem no pecado, comendo da árvore da vida, viveria eternamente no pecado, não teria mais salvação para o homem. Mas Deus barrou, e o homem então ficou apenas com o seu caco, o seu vaso vazio. Mas Cristo, quando ele morreu, ele ressuscitou, ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Hoje nós podemos ter acesso à árvore da vida, que é ele próprio. E aleluia, assim como o homem recebeu o sopro da vida, o sopro divino, que é o Neshimá, que tornou-se Espírito de Deus, agora também esse novo homem recebe o sopro de Deus. Lá em João fala que Cristo, quando estava junto aos seus discípulos que estavam com medo dos judeus, ele chegou no meio deles e soprou para dentro deles também o Espírito, naqueles discípulos que estavam ali. Receberam algo que veio do céu, esse Cristo ressuscitado soprou para dentro deles o Espírito. Aquele caco vazio foi preenchido pelo Espírito de Deus. E para expandir essa salvação, irmãos, em Pentecostes, houve o derramamento do Espírito. Houve um sopro, como um vento impetuoso, e que encheu aquela casa, encheu o coração, o espírito daquelas pessoas. E todos aqueles cacos vazios foram enchidos. Mostrando o quê? Que todos aqueles que receberam o sopro divino se tornaram filhos de Deus. Foram gerados do alto. Você que está aqui, eu que estou aqui, nós que estamos aqui, não somos quaisquer pessoas. Somos gerados do alto. E nós que fomos gerados do alto, fomos constituídos assembleia, chamados para fora desse mundo, e fomos constituídos a igreja de Deus. Aleluia, irmãos. Somos a igreja de Deus. Você é a igreja de Deus, nós somos a igreja, somos membros desse corpo de Cristo. Isso não é maravilhoso? O que você fez para ganhar isso? Nada. O que eu fiz? Nada. Foi a misericórdia de Deus que nos alcançou. E nós, então, fomos gerados lá do alto. Jesus falou, eu não sou desse mundo, nem vocês são. Por quê? Porque nós recebemos uma vida divina. Louvado seja o Senhor.
Então, a igreja, irmãos, nós somos gerados do alto. Fomos comprados com um precioso sangue. E o Senhor nos trouxe para estarmos juntos, para sermos edificados. Quando nós vemos isso, nós precisamos valorizar aquilo que Deus fez por nós e que fez em nós. Eu não sou qualquer um. Não que eu seja melhor, mas eu tenho a vida de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus, eu fui gerado por Deus. Me tornei filho de Deus. E quando eu olho para o irmão, eu tenho que olhar com os mesmos olhos. Está sentado aqui, não é um irmão simplesmente, não é uma pessoa simplesmente, não é qualquer um com suas características humanas, é algo que Deus deu para a igreja, é algo que Deus salvou, que Deus comprou com seu precioso sangue, é alguém que Deus encheu com seu Espírito, independentemente das nossas virtudes e das nossas fraquezas. Mas ao olharmos as diferenças que temos dentro de nós, Deus tem uma expectativa, é que nós sejamos edificados casa espiritual. A igreja é a habitação de Deus, é o tabernáculo, é a casa do Deus vivo. Deus não ficou no Velho Testamento morando num templo ou num tabernáculo móvel. Muito pelo contrário, o tabernáculo não mais existe, o templo também em Jerusalém não mais existe. Mas Deus chamou pessoas, Deus chamou para fora do mundo e do sistema religioso pessoas, uma assembleia para constituir a sua casa, a sua morada e a sua habitação. Então, quando Jesus diz que podia edificar a sua igreja, eu edificarei a minha igreja, é porque ele comprou com sangue, é que ele pagou um preço, é porque ele gerou do alto, ele trouxe dos céus algo que não havia na terra e deu para cada um de nós, que somos os constituintes da igreja. Então, quando ele diz que vai edificar, ele vai nos conformar à imagem do seu único Filho de Deus, que era Jesus, que se tornou primogênito. Então, quando Deus trabalha em você, quando Deus trabalha em mim, Ele quer nos conformar à imagem do Filho de Deus. Ao conformar a imagem do Filho de Deus, cada vez que somos mais conformados à imagem do Filho, mais Deus tem descanso, mais Deus tem a habitação adequada. Quando Jesus estava na terra, como homem, como Filho de Deus, ele era a habitação única de Deus. Ele tinha Deus dentro de si, ele era também o próprio Deus. Só ele tinha a vida divina. Só ele podia manifestar e expressar a Deus. Mas hoje Deus está chamando um homem coletivo, que é a igreja, para poder expressá-lo. Não fala em Efésios que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada. Então quem vai expressar hoje Deus na terra não é mais o cabeça, mas é o corpo. O cabeça está nos céus e o corpo está aqui na terra, que é a igreja. Como que a igreja vai expressar a Deus? Sendo submissa ao cabeça, que é Cristo. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor diz que edificaria a sua igreja. Quando ele está falando dessa igreja aqui, ele está falando de uma igreja universal, de todos aqueles que receberam a vida de Deus, aqueles que são encabeçados por Cristo, aqueles que têm o reino de Deus como seu trono, o trono de Deus na sua vida, e que sabe que tem que estar submisso ao Senhor para poder expressar e fazer a vontade de Deus. Mas ter uma igreja universal, irmãos, é algo meio que teórico. Como é que eu vou ser edificado com o irmão que está lá em Uberlândia, que está em Ribeirão, em Belo Horizonte, São Paulo? Não tenho como. Eu não conheço, não sei quais são as suas necessidades, eu não convivo com ele para ser ajustado. Porque o Senhor falou que sobre esta rocha eu vou edificar as pedras.
pedras vivas. E as pedras são de diferentes tamanhos, de diferentes formatos, e precisam ser ajustadas adequadamente para ser um edifício, não é verdade? Vocês já viram quando o pedreiro está trabalhando ali, tem um tijolo, ele vai assentando, de repente ele dá um corte no tijolo para poder dar uma ajeitada ali, para poder tampar um buraco, para poder, não é? E depois fica tudo perfeito. Então Deus faz assim também. Quando Ele fala de nos edificar, edificar a sua igreja, edificar uns aos outros, é de nos lapidar, é de nos moldar, cada um de nós à imagem do seu Filho. Se Deus tivesse milhões de Cristos, não precisaria. Tudo perfeito. Aliás, eu acho até que ainda alguma coisa precisava, né? Porque ele, como homem, ele disse que ele foi aperfeiçoado até pelos sofrimentos. Mas seria muito mais fácil. Era uma pedra bem conformada. Mas nós, irmãos, somos pedras brutas, vivas, mas brutas. E Deus precisa nos lapidar. Cada lapidação de Deus é dolorido. Às vezes você não entende na sua vida por que acontecem certas coisas, na sua família, com o irmão da igreja, com o marido, com a esposa, com o parente, no trabalho, no estudo. Deus sempre está buscando nos lapidar. Muitas vezes tirando o nosso orgulho, muitas vezes tirando a nossa vaidade, muitas vezes tirando a nossa prepotência, né? Trabalhando o nosso caráter. E aí é sofrimento. E quando nós temos um sofrimento assim, nós precisamos buscar diante de Deus aquilo que Ele já preparou para nós, que é a sua suficiência da graça, que é a capacitação para nós passarmos por todas essas coisas. Por isso Ele fala lá que nós precisamos nos achegarmos confiantemente junto ao trono da graça, para quê? Recebemos misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Existe um trono hoje da graça disponível para nós, para nos socorrer em ocasião oportuna. Irmão, sempre vai ter uma ocasião oportuna para nós pedirmos socorro. E aí, quando nós vamos pedindo socorro ao Senhor, porque é uma situação que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir sobreviver, que não vai conseguir resistir, nós chegamos ao trono da graça. Senhor, me supre, Senhor. Eu não consigo mais viver nessa situação. Eu não consigo mais suportar. Senhor, aquela minha esposa, Senhor, o meu esposo, o meu filho, aquele irmão da igreja, Senhor, eu não... O Senhor fala, minha graça te basta. Nós vamos, irmãos, e temos comunhão com o Senhor nos enche, o Senhor nos capacita, o Senhor nos revigora, o Senhor nos fortalece. Às vezes nós abrimos mão da graça de Deus. Porque nós não sabemos ainda, irmãos, como chegar a esse trono. A palavra de Deus diz para nós chegarmos com confiança e entrarmos no Santos dos Santos com intrepidez por causa do sangue de Jesus. E às vezes quando nós estamos fracos, é que vem as acusações. É quando nós estamos fracos que nós não conseguimos andar com intrepidez. Mas nós precisamos, debaixo do sangue do Senhor, Ele fala que nos abriu um novo e vivo caminho, que nós precisamos entrar com intrepidez. É difícil, quando nós estamos numa situação em que há acusação de Satanás, nós andarmos e entrarmos com intrepidez.
Porque nós ficamos nos nossos sentimentos, nós não andamos pela fé. Mesmo moribundo, mesmo capengando, falou, Senhor, é por causa do seu sangue, é por meio do seu sangue, por meio da sua misericórdia, que eu estou indo, Senhor, arrastado, mas eu vou. E aí o Senhor nos faz chegar junto ao trono, ao Santo dos Santos, e recebemos misericórdia e acharmos graça para o socorro naquele momento. Irmãos, tudo isso são experiências que nós vamos tendo no nosso dia a dia. Eu li outro dia, parece que foi o irmão Watmani, alguém que escreveu uma frase dizendo que o maior insulto a Deus é quando nós não valorizamos o sangue do Senhor. O sangue derramado na cruz e rejeitado pelo mundo é um insulto a Deus. Mas quando nós precisamos do sangue, nós não nos apossamos, irmãos, é um insulto, é uma vergonha para Deus, porque Deus derramou o seu sangue exatamente por causa das nossas dificuldades. Em Apocalipse 12, fala que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Vencedor precisava do sangue? Não, vencedor nunca peca, vencedor nunca age dessa forma, vencedor nunca erra. Não, eles erraram, eles pecaram, mas eles usaram o sangue do Senhor para poder reatar a sua comunhão com Deus. Então, irmãos, precisamos ser aqueles que valorizam o sangue do Senhor. Então, vencedor não é aquele que nunca peca. Vencedor não é aquele que nunca erra, que nunca desanima. Não, vencedor é aquele que sempre está usando sangue, embora Satanás o acuse de tantas coisas, mas ele crê que é o poder desse sangue que reata a sua comunhão com Deus. Muitas vezes, irmãos, pecamos, e nós não confessamos o nosso pecado. Brigamos com a esposa, brigamos com o marido, brigamos com os irmãos, pecamos, às vezes roubamos, mentimos, alguma coisa acontece, irmão. E nós não nos arrependemos, nós achamos que o tempo vai apagar essas coisas. Que nós esquecendo, nós vamos ter aquele pecado perdoado. Não, não é. Aquele pecado vai ficar escondido e Satanás vai estar nos acusando de dia e de noite, porque existe um problema ali. A nossa consciência, embora a gente ache que esqueceu, na nossa consciência ainda está lá. Vira e mexe, aquele problema aparece. Então, irmãos, não é o tempo que vai apagar os nossos pecados, os nossos erros. É o sangue do Senhor. Quando eu aplico o sangue, eu confesso e aplico o sangue, imediatamente eles são apagados. Imediatamente Deus nos perdoa e nós reatamos a nossa comunhão com Deus. Somente uma consciência boa me faz ter alegria, me faz ter comunhão com os irmãos, me faz estar na igreja, edificando a igreja. E se tem um pecado, irmão, aquilo que é como um fermento, a palavra de Deus diz que é como um fermento. Eu estou cheio de pecado, eu estou cheio de coisas, estou na igreja, e estou junto da massa, eu vou acabar levedando toda a massa. Isso não é uma responsabilidade. Então eu tenho que entender que eu tenho a minha vida com Deus e que eu preciso estar em plena comunhão com Deus, usando o sangue do Senhor. Eu preciso entender que na igreja eu sou aquele que edifica. Às vezes você pensa assim, mas eu sou uma pedrinha tão pequenininha, tão feinha, tão desarrumada, toda cheia de ponta. Mas você está na igreja? Porque Deus trouxe você, porque Ele acha que você tem função na igreja. Você precisava da salvação como uma pedra grandiosa, como uma pedra grande, a pedra bonita. O Senhor falou, eu vim não para salvar os sãos, mas os doentes. Os doentes é que precisam de médico.
Então você pode achar que você não é nada, que você não serve, que você não tem importância. Tem, se você está na igreja, você tem importância. Às vezes, um hino que você pede na igreja, às vezes uma palavra que você fala na reunião, um amém seu, irmãos, muda a esfera da igreja, muda a esfera da reunião. Se você está no Espírito, o Espírito de Deus usa você. Você acha que é só quem está na frente, ou algum irmão mais velho que pode falar e que pode mudar a reunião, que pode trazer o Espírito de Deus na reunião? Não. Deus chamou todos para edificar a igreja. Então, se você está no Espírito, você vai edificar a igreja. Você vai me edificar, você vai edificar o irmão que está do seu lado. Louvado seja o Senhor. Então, quando o Senhor fala que vai edificar a igreja dele, irmãos, ele usa as igrejas locais, as igrejas da cidade, como aqui em Uberaba nós temos aqui, né, para poder ter a praticidade desse edificar. Eu não sei quantos aqui estão conosco há algum tempo, e às vezes não sabem nem como é que a gente chama. Eu não vejo placa em lugar nenhum, não sei como é que... Onde é que você vai? Eu vou lá num povo que reúne, lá que fala de Deus. Mas pela palavra de Deus, quando Paulo escrevia as cartas, ele escrevia a carta para a igreja que estava numa determinada cidade. Ele escreve, a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era uma cidade, ali só tinha uma igreja. Poderia ter vários locais de reunião, mas ali Paulo via apenas uma igreja. Deus também só vê uma igreja. E Uberaba, Deus apenas vê uma igreja. Não é? Somos nós que estamos aqui. Ele vê todos os seus filhos que estão nessa cidade. Então nós vimos isso e damos esse testemunho de que nós somos a igreja em Uberaba. Então, irmãos, é grandioso demais, é bom. Por isso que eu falei, quando eu falo da igreja, eu fico com uma felicidade, porque além de eu fazer parte do corpo universal de Cristo, eu faço parte do corpo local, da igreja local de Uberaba, que nós somos nós aqui, mas todos os irmãos que estão fora, nós recebemos do coração como irmãos, como aqueles lavados pelo sangue de Jesus, aqueles salvos, que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Então, quando Deus nos colocou, irmãos, aqui, como igreja local, é para sermos comuns aos outros irmãos, ser abertos aos irmãos, sem restrições, sem divisões por causa de generalidades. Ah, vou lá, eu vou conversar com um irmão, às vezes, né, que é de uma denominação, quando uma conversa boa demais e tal, uma comunhão, que bom, irmão, o Senhor nos salvou, amém, aleluia. De repente ele pergunta se lá vocês batizam com imersão ou é por aspersão? Eu já mudo logo de conversa. Por quê? Porque eu já sei que se eu falar que é por aspersão ou por imersão, se ele for contra, já tem um problema. Lá vocês usam véu, as irmãs? Se eu falar que não usa, já é um problema. Então, não é porque usa véu lá que eu sou contra, que eu não sou um, não é porque faz batismo isso, que é por a expressão ou imersão é que eu sou a favor ou que eu sou contra. Que nós vamos nos dividir. São generalidades criadas pela religião humana. Então, nós como igreja local, precisamos ser comuns, precisamos ser abertos. Por outro lado, o Senhor, como igreja local, na localidade, ele nos restringe. O Senhor nos colocou aqui como testemunho da unidade, como testemunho de uma igreja receptiva, inclusiva. E se o Senhor nos mostrou e nós estamos vendo, irmãos, isso é uma salvação para nós. Isso nos restringe, irmãos, de agirmos com as nossas próprias mãos. Isso nos restringe a percebermos que o Senhor é quem edifica a igreja. Em Colossenses capítulo 2,
18 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Paulo estava exortando aos irmãos de Colossos, aos colossenses, para que eles não se sentissem julgados, aqui fala árbitro, que é um juiz, porque essas pessoas estavam pretextando ser humildes, uma falsa humildade, com revelações de anjos, adorando anjos. Aqui nós adoramos os anjos, nós temos visões, aqui fala aqui, baseados em visões. E os irmãos estavam sendo enganados por esse tipo de coisa, de doutrina, de heresia até, porque a adoração a anjo é heresia. Mas eles estavam pretextando, nossa, esses irmãos são tão humildes, eles têm visões de anjo e adoram anjos. E aí, o que eles falavam contra os irmãos, era como você recebeu uma acusação de que você era carnal. E Paulo está dizendo que a mente deles era carnal. Por quê? Ele fala assim, não retendo a cabeça, que é não estando debaixo do senhorio de Cristo, eles agiam pela sua mente carnal, pela sua alma caída, e não debaixo do encabeçamento de Cristo. Então, irmãos, aqui ele fala que não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Uma igreja, para ser edificada, para crescer o crescimento de Deus, precisa estar encabeçada em Cristo. Recebendo o suprimento do cabeça. É o cabeça quem designa todas as coisas e dá o suprimento para quê? Para que todo o corpo, que é a igreja, suprida e bem vinculada, suprida pelas juntas e ligamentos. Essas juntas dão o alimento e os ligamentos dão os entrelaçamentos entre os irmãos. A unidade, a união. Quando, irmãos, estamos debaixo do encabeçamento de Cristo, nós somos supridos e nós temos comunhão. E aí vem o crescimento do corpo que procede de Deus. Então, quando eu, irmãos, e você estamos debaixo do encabeçamento de Cristo, a igreja está debaixo do encabeçamento de Cristo. Aí nós pensamos, se ele é o cabeça e nós somos corpo, o que eu tenho que fazer? Esperar a ordem do cabeça. E aí eu estou limitado numa visão em que diz que eu não tenho para onde ir quando eu não concordo com determinadas coisas na igreja. Quando eu falo ou quando eu ajo na igreja, eu estou encabeçado por Cristo ou é a minha mente carnal, como Paulo está falando aqui aos Colossenses? E às vezes, irmãos, por que eu estou tocando esse assunto? Porque são muitas vezes essas coisas que nos fazem desanimar. São muitas vezes essas coisas que nos fazem dividir. São muitas vezes essas coisas que nos fazem tropeçar os irmãos e eu tropeçar. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Você, fala assim, eu vou edificar o meu corpo. Eu vou adornar a minha noiva. Eu quero apresentar a minha noiva a mim mesmo naquele dia, mas sou eu que vou fazer. Sou eu. Por mais que você e eu tenhamos razão em determinadas coisas, irmãos, se não for o Senhor para adornar, se não for o Senhor para edificar, se não for o Senhor para lapidar,
nós só vamos trazer problemas para a igreja e para mim. Existem problemas com determinados irmãos? Existem. Existe. Às vezes o irmão é uma pedrinha tão pequenininha, tão feia, que a gente despreza. Ah, deixa isso para lá. Não tem jeito. Se ele está na igreja, se Deus o recebeu, qual que é a minha responsabilidade? Vai ter comunhão com ele. Lá em Mateus 18, o Senhor falou, se alguém errar, se alguém pecar, vai lá e tenha comunhão com ele. Se ele não aceitar, chama duas, três testemunhas. Se ele não aceitar, diz para a igreja, porque aí ele não foi convencido pelo Espírito. Considera-o fora da igreja. Mas às vezes o irmão está precisando do quê? De uma comunhão. Eu vou lá e tenho comunhão, irmão. Não é assim, tal. Quantas vezes, irmão, a gente fala com o irmão que está ali, tal, que ninguém vê, que não sabe, às vezes está passando por um problema, você vai lá, tem comunhão com o irmão é salvo. O irmão às vezes até dói nele, você falar algumas coisas para ele, mas ele é lapidado, ele é curado. Então, a nossa responsabilidade, irmãos, é ter comunhão. Orar uns pelos outros. E não desprezar aquele que Deus chamou. Lá em Coríntios, Paulo fala, né, que o menor no corpo, ele precisa de quê? De maior honra. Porque Deus morreu por ele. Precisa da nossa ajuda. Ele é um membro do corpo, um dedinho lá do pé, uma unhazinha lá. Ah, deixa para lá. Mulheres, né? Gosta sempre de estar lá fazendo a unha, cuida direitinho. Às vezes uma unha feinha, mas ela está passando um alicate, está passando um esmalte. Por quê? Porque acha que é importante. Se a gente despreza, tem um ferimento, só uma unhazinha, um ferimentozinho, vai. Daí a pouco, aquele membro morre. E pode afetar todo o corpo também. Irmãos, a nossa responsabilidade de edificar-nos uns aos outros é cuidar desses pequenos, dessas pedrinhas, que muitas vezes se julgam sem importância nenhuma, inexpressivos. Mas se você olhar uma construção, tem pedras grandes, tem pedras pequenas, tem pedras minúsculas, que são importantes para a construção. Se você vai fazer um concreto bem feito, você precisa da brita 2 e da brita 1. Por quê? Porque a brita 2 ela preenche aqui, mas a brita 1 vai ali. E a massa toda envolve e não fica buraco nenhum. Quando você olha a coluna, está perfeita. Se só coloca pedra grande, o cimento, a argamassa não passa, fica cheio de buraco. Então é importante que pequenas pedras sejam pedras para edificação. Pedras saudáveis para edificação. Também tem problemas com os irmãos que estão à frente. Os irmãos responsáveis, as lideranças da igreja. Tem. Se a gente muitas vezes despreza o pequeno, mas o grande a gente não despreza, a gente julga, condena. Estou aqui compartilhando com os irmãos, eu não sou perfeito. Tem o Miguel, tem o Zé. Todos sabem das nossas deficiências, das nossas dificuldades. E quando eu erro, irmãos, e a igreja sente, a igreja vê, o que eu espero que os irmãos façam? Tenham comunhão comigo. Vários irmãos, muitas vezes, têm comunhão comigo. Então, não é julgar, orar e ter comunhão. Ora, os irmãos que estão à frente. Tenha comunhão com os irmãos que estão à frente. Não fique julgando. Irmãos, isso mata a igreja, irmãos. Isso não é edificação. Nós estamos, muitas vezes, quando nós julgamos, nós estamos sendo um
com aquele que está acusando. Na igreja precisamos de edificação. Edificar é isso. Edificar, irmãos, é saber que às vezes eu vou falar, alguém vem falar comigo, vem ter comunhão comigo, e eu não aceito. Irmão, às vezes está certo. O que o irmão vai fazer? Vai me condenar? Tem o tempo do Senhor. Ora por mim. Irmão, Senhor, fala com o irmão Nélio. Essa situação que eu estou vendo não está certo. Senhor, isso tem me incomodado. Oh, Senhor Jesus, fala com o irmão. Já fui lá falar com ele não viu. Espera. Eu sei como trabalhar nisso. Mesmo, irmão, que as minhas atitudes, muitas vezes, possa estar atrapalhando a igreja. Mas é a sua responsabilidade ter comunhão comigo e orar por mim. Não julgue a minha pessoa. Não me condene. Não condene nenhum irmão. Às vezes, hoje nós temos comunhão com a obra, com o ministério. Muitas vezes nós não concordamos com algumas coisas. Nós gostaríamos que fosse diferente. Ou é você que gostaria, ou realmente os irmãos que conduzem não estão adequados. O que eu tenho que fazer? Irmão, ter comunhão, se possível, e orar sempre. Porque quem edifica, irmãos, é o Senhor. Eu edificarei a minha igreja. Irmãos, muitos anos, eu aprendi o Senhor. Senhor, eu decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Quando nós estudamos o livro de Crônicas e Samuel, em que Davi foi buscar a arca com um carro de boi. Irmãos, Davi era uma pessoa que Deus estava abençoando poderosamente. Davi era o rei de Israel, o amado de Israel. E aí ele falou, gente, a arca de Deus está lá e nós estamos sem a arca, nós precisamos da arca, vamos trazer a arca. Convidou 30.000 pessoas para buscar a arca. Puxa vida, que homem, que pessoa podia fazer isso? A juntar 30.000 pessoas para buscar uma arca. Davi podia falar, vamos lá buscar alguém aí. 30.000, por quê? Porque era algo que era importantíssimo para Israel. Só que Davi não consultou os sacerdotes. Ele achou que ele estava fazendo aquilo da maneira dele. Melhor construir um carro de boi para poder buscar a arca. Irmãos, embora Davi estava sendo abençoadíssimo por Deus, ele cometeu um erro. Agora, naquela época, já tinha os sacerdotes e os levitas. Mas ninguém teve a coragem de chegar para Davi e ter comunhão. Davi, isso aqui está errado. Olha aqui. Como que tem que se trazer a arca, Davi? Olha aqui. Ninguém teve coragem para falar por Davi. Por quê? Porque ele estava sendo abençoado por Deus. Olha, se uma pessoa está sendo abençoada por Deus, dessa forma só pode fazer correto. Irmãos, homens são fracos. Homens são levados pela sua... muitas vezes pela sua vaidade. Se os sacerdotes tivessem interferido com comunhão com Davi, provavelmente Uzá não teria morrido. Certo? Davi não é dessa forma. Tanto que depois da morte de Uzá, Davi deixou a arca, voltou e falou, como nós traremos a arca do Senhor? Aí os sacerdotes vieram e
falaram como deveria ser trazida a arca. Mas uma pessoa já tinha morrido. E essa pessoa morreu com boa intenção. De quê? A arca ia tombar no carro de boi e ele meteu a mão lá e morreu. Por quê? Porque não era para pôr a mão na arca. Assim como não era para trazer a arca com carro de boi. Então, irmãos, muitas vezes na igreja, a gente quer interferir também como usar. Isso não está certo. E aí eu vou e quero usar as próprias mãos, a própria força, para tentar resolver alguma coisa que nem é da minha responsabilidade. O que eu tenho que fazer? Como sacerdotes, a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia fala que nós somos sacerdotes. Como sacerdotes, pela palavra, nós temos que ter comunhão com os irmãos que estão à nossa frente. Comunhão, se os irmãos não aceitarem, Senhor, a igreja é sua, eu vou esperar o tempo. Eu não vou pôr a mão como Uzá pôs. Não vou pôr, deixa cair a arca, vai cair. Deixa cair, a responsabilidade não é minha. O que eu vou fazer é orar. O que eu vou fazer é ter comunhão. E se a arca caísse? A responsabilidade era sua? Não, a responsabilidade era de Deus e de quem estava comandando o carregamento da arca. Então, assim, irmãos, estou falando tudo isso, porque na igreja nós somos pessoas responsáveis. Nós nos edificamos uns aos outros. Quando existe um erro, não é porque eu vou ser conivente com o erro de alguém, de algum irmão, de alguma coisa. Não. Se eu estou vendo alguma coisa, eu tenho que... Senhor, a igreja é tua. Age, Senhor. Você tem que esperar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Espera. A igreja é do Senhor. Se todos nós tivermos esse sentimento, o clamor vai trazer uma providência de Deus. Bom, por que eu estou falando isso? É porque aqui está falando que o encabeçamento de Cristo, ele traz o suprimento e traz a comunhão de Cristo. Então, se eu estou encabeçado em Cristo, Cristo fala, espera. Se eu estou encabeçado em Cristo, Cristo fala, fala. Se eu estou encabeçado em Cristo, ele diz, fica quieto. E aí, irmãos, ele como Senhor e toda a glória é dele. O Espírito Santo é que opera na igreja. Então, nessa caminhada, irmão, que nós estamos na igreja, a igreja local, ela nos restringe. Mas eu não estou satisfeito com o Nélio, não estou satisfeito com o Miguel, nem com o Zé, nem comigo. Eu vou sair. Aí, você não tem para onde ir, você está na igreja, o Uberaba Deus te colocou aqui. É aqui que você vai ser lapidado. É aqui que você vai depender de Deus. É aqui que você vai ter o seu ego cortado, a sua alma cortada. É aqui que você vai aprender a tomar a cruz e esperar no Senhor. Porque se eu tenho a liberdade de poder sair para qualquer lugar e fundar uma igreja, se eu não tenho uma visão, irmãos, o meu ego vai ficar cada vez pior e eu vou achar que eu sou o dono da verdade. Os irmãos entenderam? Que a igreja local, nós estamos falando sobre a igreja. Nós estamos falando sobre a natureza da igreja, que ela é celestial e que nós dependemos de um cabeça que está no céu para comandar esse corpo, que é espiritual e que é celestial. Nós somos gerados do alto e dependemos do alto para vivermos e sermos edificados. Se nós temos, irmãos, essa visão, mesmo que eu esteja vendo coisas erradas ou coisas que não me agradam, eu tenho que me reportar ao Senhor. Eu tenho que esperar no Senhor.
Eu não sou advogado para ficar defendendo nenhum irmão, e nem muito menos promotor para ficar acusando as pessoas. E muito menos juiz para julgar. Espera no Senhor. Confia que o Senhor vai edificar, que está edificando a igreja. Se nós entendermos isso, nós estaremos sendo aperfeiçoados, edificados, casa espiritual. Um vencedor é que usa o sangue do Senhor. Um vencedor é aquele que, em face da morte, não amou a própria vida, nem física e nem a vida da alma. Tem certas coisas que na igreja a minha vida da alma quer morrer. É para morrer. É para tomar a cruz. Espera que o Senhor vai ressuscitar. A cruz não é para trazer sofrimento, é para matar a nossa alma. Saber esperar. Às vezes a gente lê a biografia do Witness Lee, do Watchmani. O irmão Watchmani reunia na igreja e ele morava acho que sozinho. E passou um irmão e viu uma mulher na casa dele, ele com a mulher, sozinho. E o irmão chegou para a igreja e falou: irmão, o Watchmani está com uma mulher lá na casa dele, sozinho, lá os dois. Sabe, chinês, naquela época lá, era bem rígido as coisas. Os irmãos chamaram ele lá e falaram: irmão, você está com uma mulher na sua casa, sozinho, isso não é adequado, e tal. E já deram uma cadeia lá para ele, né? Já puniram o irmão. Passou algum tempo, alguém perguntou para ele quem era a mulher, falou: era a minha mãe. Ele não respondeu na hora que era a mãe, não se justificou. Não perguntaram, porque se tivesse perguntado ele ia falar, mas não perguntaram, já foram logo acusando, julgando. No tempo ele soube esperar. Não deixou de servir a igreja, de amar a igreja e de interceder pela igreja, de orar pela igreja. Por quê? Porque há tempo, e às vezes ele precisava daquela situação para poder ser aperfeiçoado também. Então, irmãos, tudo tem o tempo do Senhor. Tudo tem o tempo do Senhor. O Senhor nos quer vencedores, irmãos. Todos nós temos defeitos, mas todos nós temos virtudes. Todos nós também temos algo do Senhor para dar, para compartilhar. Se você tem algo para compartilhar, esteja na reunião da igreja. Compartilha a bênção que Deus te deu. Todos nós, irmãos, temos uma experiência na semana, um versículo, uma palavra, um fato que nós experimentamos Deus. E na reunião da igreja você pode levantar e dar o seu melhor que o Senhor te deu. Se você não tem nada para falar, fica quieto, o Espírito Santo vai. Não tenta preencher as reuniões da igreja com coisas simplesmente para preencher a reunião da igreja. O Espírito Santo vai levantar alguém. O Espírito Santo vai agir. Se a gente entender que Ele é que governa a igreja, que Ele administra a igreja, pronto, podemos confiar. Estou compartilhando, irmãos, porque o Senhor quer nos fazer vencedores. Falamos ontem que a igreja é uma questão do reino. A primeira vez que o Senhor falou sobre a igreja, Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, as trevas, o poder das trevas, não prevalecem contra a igreja edificada. Pode ter trevas ao redor, querendo entrar na nossa casa, na igreja, mas se somos edificados individualmente, somos edificados em família, o poder das trevas não entra e não nos subjuga, irmãos. Mas precisamos estar edificados, encabeçados em Cristo, dependentes de Cristo.
O fato de muitas vezes, irmãos, eu, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, e a maioria de nós, quando nós tivemos, eu falei para os irmãos ontem, né, que de uma maneira maravilhosa o Senhor nos trouxe para conviver na igreja, para o testemunho da igreja. Irmãos, eu fiquei 5 meses lendo sobre Isaac na reunião. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Aquilo para mim era uma galinhada de coxa de galinha gorda, de peito, de frango e tal. Eu só comia aquilo e não tinha problema. Tinha defeito dos irmãos, estavam cheios, tinha defeito em alguma coisa. Irmãos ia lá, pegava o fascículo, estava lendo, às vezes não sabia ler direito, mas para mim era uma delícia. Eu só via coxas e peito da galinha. Tal era a fome, tal era a simplicidade. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a observar os bicos, as penas, os pés. E aí a gente deixa o peito, deixa as coxas de comer e começa a petiscar essas outras coisas. E aí a gente começa a dizer, não, esse negócio não está certo, não, esse negócio não é muito bom, não. Isso aqui. Irmãos, precisamos ser simples. Comer o que tem de melhor. Viu que tem peito, viu que tem bico, que tem pena. Separa, eu quero é comer isso aqui. Eu quero essa galinhada, eu quero essa coisa boa que está aqui. Irmãos, infelizmente, muitas vezes, nós agimos dessa maneira. Começamos a enxergar coisas demais e dar importância demais às coisas que não são boas, às coisas que não prestam. E aí nós começamos a acusar, começamos a julgar. E aí, irmão, nós vamos desfalecendo, nós vamos desanimando. Queridos, eu falei ontem, para que o anticristo, para que Cristo volte, primeiro, antes de Cristo voltar, vai aparecer o homem da iniquidade. Certo? O anticristo virá, depois Cristo virá para derrotá-lo. Mas antes da vinda também, do aparecimento do homem da iniquidade, haverá uma apostasia. Sabe? Eu vou ler aqui. Apostasia é o abandono ou deserção da fé, ou, na verdade, também uma frieza com relação à fé. A gente começa a esfriar pelas coisas que a gente vê na igreja, pelas coisas que nós ouvimos no mundo, nas coisas que nós ouvimos no mundo religioso, nós vamos esfriando a fé. Muitas vezes nós podemos abandonar a fé ou até desertar da fé. E aí, quando a gente começa, irmãos, a ver todas essas coisas, esquece que existe um cabeça, esquece que ele que está edificando, eu estou falando porque essa visão precisa estar sempre renovada. Ele é o dono da igreja. É ele quem edifica a igreja, não sou eu. O que eu tenho que fazer é cooperar, estar encabeçado em Cristo para dar aquilo que eu tenho de melhor. Certo? Então, irmãos, tomar cuidado com essas coisas. Se nós vamos esfriando, eu não estou gostando, não sei o quê, e tal, e eu não vou hoje para a reunião, não tem, o que eu falar os irmãos não vão aceitar. Irmão, se você falar pelo Espírito, absoluta certeza que a igreja vai dizer amém. E aí começa, não vou hoje, eu não vou amanhã, porque aquele irmão, porque aquilo que falou, aquilo que está fazendo. Eu vou esfriando e daqui a pouco eu percebo
chego à conclusão que eu não preciso mais reunir. Que a minha casa é o suficiente. Eu não sei até quando. Se eu não desertar da fé, eu vou me esfriar e eu não participo da edificação. Edificar um ao outro é suprir um ao outro, é cuidar um do outro. Que o Senhor nos abençoe, irmão. Que o Senhor possa nos dar a consciência de que essas coisas podem acontecer no nosso meio e conosco. E a gente não percebe. Quando Deus chamou o povo para sair do Egito, Deus quis que toda a nação, todo o povo hebreu fosse uma nação de sacerdotes. O desejo de Deus era esse, e que aquela nação de sacerdotes pudesse ser uma luz para os povos. Ao saírem para o deserto, logo adoraram o bezerro de ouro, e Deus teve que escolher a família de Levi, que se colocou do lado de Deus. E eles se tornaram, então, sacerdotes de Deus. Dentro da família de Levi, houve rebelião. E Deus teve que tirá-los, até mesmo matá-los, como foi Coré. Então, irmãos, as coisas vão acontecendo, a gente não percebe. E no final, quando era para entrar todo o povo lá em Israel, lá na boa terra, a velha geração teve que ficar por causa da incredulidade. Então, irmãos, se a gente tem uma visão, a gente precisa se cuidar. Porque as coisas vão acontecendo, um vai ficando para trás, o outro vai caindo, o outro vai se rebelando, o outro vai sumindo pelo caminho. Quando a gente vê, olha, já não é mesmo mais o povo todo que saiu que vai chegar na boa terra. Então, por isso que eu falei que o meu encargo, eu fico feliz em falar da igreja, porque eu me sinto seguro na igreja. Dependente do Senhor, sabendo que Ele que vai edificar a igreja. E que eu não posso meter a mão na arca para segurar a arca, isso é problema de Deus. É Ele que cuida. O que eu tenho que orar, tem que ter comunhão. Senhor Jesus, eu fico seguro, eu fico confiante de que Deus é que está cuidando. Isso me dá segurança. Por outro lado, quando a gente vê as coisas acontecendo e os irmãos perdendo um pouco da visão, ou sem a visão, pesa o encargo do nosso coração. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Nós não temos para ir para onde ir. Se você está contente, aleluia. Solta um aleluia bem grande na reunião. Compartilha. Leva os irmãos a estarem no Espírito. Dê o seu melhor que Deus deu para você. Se você está com alguma dificuldade, espera no Senhor. Senhor, o Senhor vai fazer. É o Senhor que cuida da igreja, o Senhor que vai edificar a igreja. E quando nós agimos dessa maneira, irmãos, as portas do Hades não prevalecem contra ela ou contra a igreja. Deixa o Senhor edificar a igreja. Deixa Ele é o dono. Você não é sócio, não. Você é simplesmente alguém responsável que obedece à ordem do chefe e do cabeça. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. O Senhor nos dê a graça de estarmos na igreja, de sermos a igreja. Né? É bom demais. Saber que o Senhor cuida de nós. Né?